Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, aluno do curso de Design de Interiores que está precisando de um suporte em algum conteúdo desenvolvido no curso. Esse é mais um vídeo no qual eu explico como trabalhar com o AutoCAD, mas este faz parte daquela trilogia, aquele total de 3 vídeos dedicados para quem está começando a trabalhar com o AutoCAD. No primeiro foi para que vocês pudessem conhecer o AutoCAD. E neste eu vou explicar como desenhar com medidas, já que no primeiro nós desenhamos sem medidas, apenas para entender como funcionam as ferramentas da barra Draw. Agora, para que vocês possam desenhar com medidas, eu vou explicar o que é uma UCS, que é o Sistema de Coordenada Universal. Vou explicar o que é o Drawing Limits, que limita a nossa área de desenho na tela do AutoCAD. Vou explicar também duas ferramentas muito importantes, a Orto e a OSNAP, como elas funcionam. São fundamentais essas ferramentas. Vou explicar também os 3 tipos de coordenadas que nós podemos trabalhar no AutoCAD. Também vamos ver qual é a unidade métrica que nós vamos utilizar para trabalhar no AutoCAD, no desenvolvimento dos nossos projetos de interiores, como desenhar utilizando as principais ferramentas da barra Draw, agora com medidas, e claro, como verificar as medidas daquilo que você desenhou. Então, ao trabalho! Agora nós vamos começar a falar sobre o desenho com medidas. Mas antes nós precisamos conhecer melhor o que é esse símbolo aqui. Esse símbolo, ele indica UCS. O que é UCS? É o Sistema de Coordenada Universal. Como o próprio nome já diz, é um sistema universal, ou seja, não foi criado pelo AutoCAD. Ele apenas o reproduz aqui. E nesse sistema, no que nós podemos entender como o eixo na horizontal, nós temos o eixo X. E nesse eixo na vertical, nós temos o eixo Y. Nós vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. O importante nesse momento é que exatamente esse ponto aqui onde tem o quadradinho é o encontro entre os eixos X e Y. Nesse encontro é o ponto 00, ou seja, não caminhou nada para X e nem caminhou nada para Y. É como se fosse naquele jogo de tabuleiro o ponto de partida, onde inicia aqui a nossa partida. Sabendo então o que é uma UCS, outro ponto importante que nós precisamos conhecer é o Drawing Limits. Nós precisamos configurar o Drawing Limits. Por quê? Podemos dizer que a tela do AutoCAD ela é praticamente infinita. Podemos desenhar uma linha aí do tamanho que nós quisermos. Só que se a gente não configura esse Drawing Limits, se a gente desenhar uma linha que tem 5 metros, e dependendo do zoom que nós estivermos na tela naquele momento, pode ser que a gente não enxergue essa linha, vai ficar só um pontinho escondido aqui na nossa tela. E aí vai bater aquele desespero, vai achar que o AutoCAD está quebrado, que a ferramenta Line não está funcionando e etc. Então, para evitar tudo isso, principalmente para quem está começando, nós configuramos esse limite da área onde nós vamos desenhar. A gente pode entender a princípio que é como se fosse a nossa prancheta. Então, nós vamos desenhar no espaço dessa nossa prancheta. Esse nosso Drawing Limits nós vamos configurar com o tamanho de 60 por 60. É um quadrado que cada lado tem 60. Nós entendemos que 1 é igual a 1 metro, então 60 é igual a 60 metros.
Dessa maneira, dentro desse quadrado de 60 metros, nós conseguimos enxergar tranquilamente uma linha que tenha 5 metros de comprimento. Como nós configuramos esse Drawing Limits? Agora nós vamos utilizar aquelas opções da menu bar, por isso que foi importante inserir aqui esse menu, e porque nós vamos aqui no Format. Então, Format, Drawing Limits. A primeira pergunta que ele nos faz: especifique o canto, corner, left esquerdo, lower inferior. Especifique o canto inferior esquerdo. Já comentei que a gente vai começar a trabalhar aqui, olha, né? Entre os eixos X e Y da nossa UCS, que é justamente esse ponto, 0, 0, porque não caminhou nada para X e não caminhou nada para Y. Se é essa opção que eu quero, basta dar Enter. Enter. Agora o tamanho, como eu já tinha comentado, vai ser de 60 por 60. Ele faz aqui uma sugestão, não é essa que eu quero, então eu digito 60,60 e dou Enter. Pronto, olha, ele aceitou aqui 60 por 60. Aparentemente não aconteceu nada. Então, nós vamos desenhar um retângulo com exatamente essa medida para a gente poder visualizar esse espaço, tá? Vou aqui, então, na ferramenta retângulo, clico na setinha, porque está aparente a polígono. Então, clico na setinha e seleciono retângulo. Quando eu mostrei no outro exercício, a gente pegou a ferramenta e clicou aqui no meio da tela. Agora não. A gente pega a ferramenta e vamos digitar. Então, ele quer aqui saber, especifique o ponto, point, do corner, canto first, do primeiro canto. Especifique o ponto do primeiro canto. A gente quer de novo aqui, olha, no meio da UCS. Então, é 0,0. Enter. Ó, já começou a formar o meu quadrado aqui com a ferramenta retângulo. E agora ele quer saber, especifique o ponto do outro canto. Other corner point. Então, 60,60. 60,60. E dá Enter. E já começou a aparecer aqui o meu quadrado. Por conta do zoom que eu estava, ele começou a aparecer. Se você não estiver visualizando o seu, ó, pode ser que ele esteja assim, bem longe, bem pequenininho. Então, o que que você tem que fazer? Aquele atalho do Zoom All, que é clicando rapidinho 2 vezes na bolinha do mouse, ó, rapidinho 2 vezes na bolinha do mouse. E aí, ele centraliza esse quadrado na sua tela. Então, agora você consegue visualizar o espaço que vai ter para desenhar. A partir desse momento, agora nós vamos falar de coordenadas. Nós temos 3 tipos de coordenadas. As coordenadas absoluta, relativa e polar. Como que funcionam essas coordenadas? Para o AutoCAD conseguir trabalhar com essa coordenada universal, onde o X está aqui no sentido horizontal e o Y está no sentido vertical, o AutoCAD entende de que maneira? A primeira informação de valor que nós inserimos, ele entende que é sempre para o eixo X. E a segunda informação é para o eixo Y. Então, vamos entender isso melhor fazendo um exercício utilizando a ferramenta retângulo. Então, eu vou novamente pegar a ferramenta retângulo, não vou clicar, eu vou começar a desenhar esse retângulo também aqui do meio da UCS. Então, novamente, olha, especifique o primeiro ponto do canto, vai ser 0,0, porque é 0 para X e 0 para Y. Então, 0,0. Enter.
já começou a formar aqui. Eu quero fazer um retângulo que tenha 3 metros na horizontal e 4 metros na vertical. Então, vamos lá, agora atenção ao exercício. No eixo X, para a direita, é positivo o valor. Para a esquerda, é negativo. No eixo Y, para cima, é positivo. E para baixo, é negativo. Então, se eu quero um retângulo aqui, nesse quadrante, né? Vamos considerar que isso daqui é um círculo dividido em 4 quadrantes. Então, nesse quadrante aqui, se eu quero esse retângulo que tenha 3 metros de largura e 4 de altura, eu tenho que digitar 3, que é o valor para X. Olha, aqui à direita, positivo. Então, 3. Vírgula, então como que entra a vírgula? A vírgula, ela determina que agora eu vou digitar o valor para o outro eixo, que no caso é o Y. Então, eu digitei 3, mas ele não sabe se é 3, se é 33, se é 300, se é 3.000. Como que eu falo para ele? Olha, é esse valor para X e agora eu vou digitar o valor para Y. É com o uso da vírgula. Então, muita atenção agora que nós vamos começar a trabalhar com medidas. Para o AutoCAD, a diferença entre um ponto e uma vírgula é imensa. Então, a vírgula indica que eu estou mudando de eixo. Eu digitei o valor no eixo X e agora vou digitar no eixo Y. E o ponto é para as medidas. Se eu tenho 1 metro, eu digito apenas 1. Mas se eu tenho 1,5 metros, eu digito 1,5. Não pode ser vírgula, porque vírgula é mudança de eixo, tá? Anotem isso, que isso é muito importante. Então, 3 para X, vírgula. Tá vendo que depois do 3, olha, até abri um cadeadinho vermelho depois do 3, que tá aqui nesse retângulo, grudadinho no meu cursor? Então, ele entendeu, olha, para 3, para X, você já digitou o 3. Agora que você digitou a vírgula, você não pode digitar mais nada para X, por isso que ele coloca esse cadeadinho. Então, ali no espaço para X, já está fechado. Agora, você pode digitar para Y, que é aquele retângulo que ainda está em branco, ainda está em aberto. Então, vou digitar 4 para Y. Enter, e ele forma esse retângulo, tá aqui. 3 na horizontal por 4 na vertical. E agora, para desenhar esse mesmo retângulo, só que aqui na parte de baixo, vamos entender como isso funciona. Novamente, ferramenta retângulo. Pronto, peguei a ferramenta, não clico, vou apenas digitando. Primeira pergunta, especifique o ponto do primeiro canto. Vai ser 0,0. Enter. Começou ali, olha, de novo, no meio da UCS. Se eu quero desse tamanho, olha, para X, como eu já tinha dito, à direita é positivo, não muda nada. Mas para Y, para baixo, é negativo. Então, como que eu vou ter que digitar? Eu vou digitar 3 para X, tudo bem, não mudou. Vírgula, agora é menos 4, porque Y para baixo é negativo, então menos 4. Enter, e está aqui o retângulo na parte de baixo. Agora, vou fazer o mesmo retângulo nesse espaço aqui, nesse terceiro quadrante. Ferramenta retângulo, não clico, primeiro canto, 0,0. Enter. E agora, para X, à esquerda,
é negativo. E y para baixo também é negativo. Então, eu tenho que digitar menos 3, menos 4. Enter. E está aqui feito o terceiro retângulo. Novamente, ferramenta retângulo, não clico, digito o valor do primeiro canto, 0,0. Enter. E agora, x para a esquerda é negativo, mas y para cima é positivo. Então, é menos 3 para x, 4 para y. E temos aqui o quarto retângulo. Agora, para entender um pouquinho melhor essa parte das medidas, utilizando o ponto, quando não for assim uma medida redonda, se não for 1, 2, 3, mas como é o caso aqui, 1,5 m, 2,5 m, como que a gente faz? Então, vamos lá. Ferramenta retângulo, novamente, não vou clicar. Vai ser tudo a partir aqui da UCS, só que agora eu vou fazer um retângulo com a metade desse. Então, na largura vai ter 1,5 m e na altura vai ter 2 metros. Então, primeiro canto, first corner, 0,0. Enter. Para x, positivo. Olha, aqui na horizontal, 1,5 m. Para y, também positivo. Aqui na vertical, 2 metros. Então, 1,5 m com ponto. Muita atenção, anote aí no seu caderno, é 1,5. Essa é a medida para x. Agora, a medida para y, então, 2. Enter. E aí temos um retângulo dentro do outro, e esse daqui é exatamente a metade do primeiro. Repetir agora esse retângulo nos outros 3 quadrantes. Ferramenta retângulo, 0,0, enter, ó, começou a formar, vai ser para cá, então aqui x continua positivo, que é a direita, y negativo, porque é para baixo. Então, x positivo com 1,5 m, 1,5, vírgula, menos 2. Enter, tá ali feito o retângulo. Novamente, retângulo, ferramenta retângulo, 0,0, enter. E agora, para x, tá aqui à esquerda, negativo. Para y, também tá aqui para baixo, negativo também. Então, é menos 1,5 para x, vírgula, menos 2 para y. Enter, e está ali o terceiro retângulo. E agora, para encerrar, o último retângulo é esse daqui. Então, também 0,0, primeiro canto. E agora, para x, negativo, porque está à esquerda. Para y, positivo, porque está para cima. Então, x é menos 1,5, vírgula, 2 para y. Enter, e está ali, feitinho, prontinho, o quarto retângulo que tem 1,5 m na linha horizontal e 2 metros na vertical. Então, falando sobre essas medidas, o número redondo, 1 é igual a 1 metro, 2 igual a 2 metros, 3 igual a 3 metros e assim por diante. É assim que nós vamos trabalhar com o AutoCAD. Na unidade de metros, onde 1 é igual a 1 metro. 1,5 m, 1,5. E meio metro é apenas 0,5.
10 centímetros, ponto 1. Ou seja, nós não precisamos perder tempo digitando 0 antes do ponto e nem perder tempo digitando o 0 depois do número. Se esse valor for redondo, é 10 centímetros, então é ponto 1. Eu não preciso colocar ponto 10. E se for 5 centímetros, ponto 0,5. 1 centímetro, ponto 0,1. Meio centímetro, ponto 0,05. E assim por diante. Agora que nós já falamos, né, de como funcionam as medidas aqui, a unidade na qual nós trabalhamos no AutoCAD, os eixos X e Y, como o AutoCAD entende, quando que a gente está digitando um valor para X, quando estamos digitando um valor para Y, como funciona a coordenada absoluta. Agora nós vamos trabalhar com a coordenada relativa. Como que ela funciona? Também realizando um exercício para conhecer essa coordenada, utilizando a ferramenta retângulo novamente. Na verdade, nós vamos utilizar mais essa coordenada no momento de realizar um retângulo, porque como foi feito aqui, eu não cliquei no primeiro ponto do desenho do retângulo. Eu informei, olha, eu quero meu retângulo aqui no meio da UCS. Mas quando nós estamos desenhando, já começamos a fazer uma planta baixa, um corte, uma fachada aqui no meio da tela, eu não sei mais onde é exatamente esse ponto. Eu sei que está dentro desse espaço que eu determinei. Aqui nós começamos com esse espaço de 60 por 60 metros. Mas exatamente em qual ponto está, isso a gente não consegue mais ter esse controle, não de uma maneira fácil. Então, na criação de retângulos, nós vamos utilizar mais essa outra coordenada. Essa que foi a absoluta serviu mais para entender como funcionam esses eixos X e Y, mas no dia a dia, no desenho arquitetônico, ela não é muito utilizada. É claro que em outras áreas, como desenho de agrimensura e outros, essas coordenadas são muito utilizadas, mas para o desenho arquitetônico não é tão necessária. Ferramenta retângulo, a diferença é que eu vou clicar no primeiro ponto desse retângulo. E de novo, se eu quero desenhar aquele retângulo de 3 por 4, onde 4 metros está na vertical e 3 metros na horizontal, aqui para cima, olha, o meu primeiro ponto é esse, então aqui para cima, eu vou digitar da mesma maneira. 3 para X, vírgula, 4 para Y. E tenho o meu retângulo. Se eu quero agora um outro, olha, desse ponto aqui para baixo, então esse é o meu primeiro ponto, vai ser para baixo. Então, de novo, 3 para X, porque para a direita o X está positivo, vírgula, menos 4 para Y. E eu tenho ele aqui. De novo, mais um retângulo desse ponto, só que agora para a esquerda. Então, para a esquerda, o X é negativo e o Y para baixo também é negativo. Então, menos 3 para X, vírgula, menos 4 para Y. Tenho ele aqui. E o último retângulo desse ponto para cá. Então, X para a esquerda, negativo, menos 3, vírgula, Y para cima, positivo, 4. Enter. E tenho, então, a construção da mesma maneira que eu fiz esses daqui. A diferença é que o primeiro ponto eu indiquei através do clique do mouse. E o segundo ponto, aí sim, eu digitei a coordenada. Mas, na prática, na correria, se você quer um retângulo de 3 por 4 metros
E se por acaso já não sabe mais se para a direita o x é positivo, se para a esquerda é negativo, se o y isso ou o y aquilo, você se preocupa com a medida do retângulo. Se o seu retângulo tem 3 por 4, isso é o que importa, você pode até assim, olha, eu lembro que tem 3 por 4 ou 4 por 3. É essa informação que você tem. Então, se inverter aqui, ó, 4 por 3, 4,3, desenhou esse retângulo. Se por acaso não for essa posição que você quer, nós temos a ferramenta Rotate para depois a gente poder rotacionar da maneira que nós quisermos, tá? Eu vou pegar aqui a ferramenta Rotate, seleciono o objeto, dá Enter, porque é só ele, especifique o base point de rotação, nesse caso pode ser no meio dele, e vai girar até a posição que você quiser, tá? Então, é possível alterar essa posição depois. Então, o importante na ferramenta retângulo é você dizer, olha, eu tenho tanto de um lado, vírgula, tanto do outro lado. Se não for na posição que você deseja, depois você pode corrigir rotacionando. Mas se você decorou direitinho, quando que é positivo para x, quando é negativo, para y também quando é negativo, quando é positivo, também pode usar esse raciocínio aqui. Agora eu vou explicar como trabalhar com a primeira fileira de teclas do teclado, essas teclas de função. Nós vamos trabalhar muito com as teclas F3 e F8. F3 é atalho para Object Snap e F8 é atalho para o orto. É interessante ter o hábito de utilizar essas teclas para dar função para a mão esquerda. Então, como eu já havia dito no vídeo anterior, a mão esquerda, o seu dedo indicador da mão esquerda, fica ali no ESC e alternando também entre essas teclas F3 e F8. Essas ferramentas podem ser ativadas por essas teclas ou aqui também. Nessa parte inferior do AutoCAD, nós temos então um atalho para Object Snap F3, até aparece ali na frente, né? Então, compactando o nome, a gente chama de OSNAP, que seria uma abreviação de Object Snap, e ali entre parênteses na frente a gente tem F3 ou direto por aqui. E o F8 que nós temos aqui, é o Ortho Mode. Então, a gente tanto pode ativar, vai ficar azulado quando nós ativamos por aqui, ou pelo teclado. Sem eu clicar aqui em cima, se eu digitar F8 no meu teclado, ficou azul e aqui aparece Ortho On, o orto foi ligado. Se eu clicar de novo no F8, tirou aqui o azulado e aparece Ortho Off. Então, você pode verificar se essas duas ferramentas estão ligadas ou desligadas, porque conforme você teclar no F8, vai aparecer aqui Ortho On ou Ortho Off, e aqui também, que fica azulado, significa que está ativado. E quando ficar branco, está desativado. Então, vamos lá. Já expliquei como acessar essa ferramenta, ou na tecla F8, ou clicando direto aqui em cima. E para que ela funciona? Orto de ortogonal. Então, quando o F8 está ativado, o modo orto está ativado, você com a ferramenta Line, dá o primeiro clique, e por mais que você queira fazer uma linha aqui na diagonal, você não vai conseguir. Você vai conseguir apenas fazer uma linha na horizontal ou na vertical. Então, na diagonal, só desligando o F8. Desliguei o F8, aí sim eu consigo fazer uma linha em qualquer ângulo. Se eu ligo o F8 novamente, só consigo na horizontal, olha, puxo aqui para cima não vai, ou vertical, tá bom? Então, é para isso que funciona o orto. E se você vai começar o desenho de um projeto do zero, todas as suas paredes da edificação que você está trabalhando realmente estão ortogonais,
você sempre deve começar então o seu desenho com o F8 ligado. Mas se você precisa fazer uma linha que não esteja ali ortogonal uma à outra, ou porque você fez um levantamento na edificação que você vai trabalhar e ela não foi construída, né, como posso dizer assim, de uma maneira mais clara, retinha, então a mão de obra executou essa edificação com as paredes tortas, aí você vai ter que desligar o F8 para fazer o desenho de acordo com a realidade da edificação. Mas se for um desenho, né, que você está partindo do zero, ou fez o levantamento e verificou que está tudo correto, tudo alinhado na sua edificação, então sempre trabalhe utilizando o F8 ligado. Agora vamos saber como funciona a ferramenta OSNAP, Object Snap, que nós podemos acessá-la tanto clicando aqui nesse ícone, como utilizando o atalho F3. Como eu já disse, é muito prático, dá função para a mão esquerda, trabalhar também no momento de desenhar no AutoCAD. O Object Snap, quando ele está ligado, ativo, o que ele nos mostra no desenho? Eu tenho aqui linhas que eu já desenhei, vou pegar a ferramenta Line e vou aproximar do final dessa linha. E ele me mostra ali com destaque em verde um quadradinho e também está escrito ali ao lado do cursor do mouse, Endpoint. Então, o quadradinho indica o final da linha e eu encontro tanto em uma ponta da linha quanto em outra ponta da linha também. Se eu passo o mouse, vou passando o mouse, olha, ele me mostra outro ponto, um triângulo, que é o midpoint, o meio da linha. Então, uma linha sempre terá 2 endpoints, um em cada ponta da linha, e um midpoint. O midpoint é o triângulo e o endpoint o quadradinho. Isso é importante porque se eu quero desenhar uma linha exatamente a partir do meio dessa, ele me mostra exatamente o meio desta linha. Quando apareceu esse símbolo, eu posso clicar. Olha, eu não estou com o mouse exatamente em cima do símbolo, mas quando o símbolo aparece, eu posso clicar e automaticamente, olha, ele já faz o desenho, ele já está iniciando essa minha nova linha, precisamente nesse ponto aqui que ele apresentou, que é o midpoint, tá? Então, podem ficar tranquilos. Apareceu o símbolo, pode clicar e ele localiza na posição correta. Fiz essa linha e pronto, tenho ela aqui. Outros pontos também muito interessantes que vocês devem utilizar no Object Snap, nós temos o perpendicular. O que é esse perpendicular? Vou novamente pegar a ferramenta Line, clicar do midpoint desta linha, só que ficou uma muito próxima da outra aqui, então vou pegar desta linha aqui para não ficar assim embaralhada a visualização. Então, vou pegar do midpoint desta linha até chegar nesta daqui e aparecer o símbolo de perpendicular, ou seja, esta linha que eu estou fazendo na horizontal, ela está perpendicular a esta que já existia aqui. Uma linha perpendicular à outra significa que tem entre elas um ângulo de 90 graus. Então, eu clico aqui e tenho, a partir do meio desta linha, eu fiz uma na horizontal, perpendicular a esta que está aqui na vertical. Então, perpendicular também é muito importante. Outro ponto interessante é o intersection. Pegando a ferramenta Line, olha como ele mostra aqui, é um xizinho. Intersection. O que é o intersection? É um ponto cruzando ali entre duas linhas. Então, eu tenho essa linha na horizontal, essa linha na vertical
E o ponto cruzando entre uma e outra, ele me mostra como intersection. Em muitos momentos, a visualização desse ponto também pode ser útil, tá? E nós temos outros 2 pontos aqui no círculo. Pegando a ferramenta Line, nós temos 4 quadrantes em um círculo, que aparecem através desse quadradinho na diagonal. Olha, eu tô passando aqui o cursor do primeiro quadrante, ele vai direto para o segundo, do segundo vai direto para o terceiro e do terceiro vai direto para o quarto. Então, temos apenas 4 quadrantes. E temos também o centro do círculo. Esse ponto também é muito interessante para trabalhar. E caso você não encontre esse ponto, em alguns momentos fica difícil, ele fica difícil de aparecer, não sei explicar exatamente porquê, mas se não aparecer assim facilmente, o centro passa primeiro em um quadrante e aí sim ele mostra o ponto do centro do círculo, tá? Caso não apareça diretamente, o centro dá uma passadinha antes pelo quadrante, aí sim, normalmente ele apresenta o ponto do centro do círculo. E como configurar esses pontos que o AutoCAD está mostrando? Devemos clicar aqui, onde tem o símbolo dessa ferramenta, Object Snap, abreviando o SNAP, que temos como atalho a F3. Clicando nessa setinha apontando para baixo, são os pontos que nós deixamos ativados. Então, todos os pontos que eu mostrei para vocês. O endpoint na linha, o midpoint da linha, o centro do círculo, os quadrantes do círculo, o intersection entre 2 linhas e perpendicular, que eu mostrei para vocês também, entre uma linha e outra. Os outros pontos a gente deixa desativado, não tem aqui esse tiquezinho na frente. Por quê? Porque se deixar tudo ligado, fica muito poluído na hora de desenhar. Você vai aproximar o mouse e ele vai apresentar diversos pontos, isso não vai ficar prático. Então, esses são os mais utilizados, você deve deixar eles ativados. E os outros, se você precisar um dia, você vem e ativa um a um. E tanto o F3 quanto o F8, não existe assim uma regra, trabalha com ele sempre ligado ou sempre desligado. Não, a regra não é essa. A regra é você ativa quando precisar e desativa quando precisar. Porque em alguns momentos eles ajudam, em outros momentos atrapalham. Se você precisa fazer uma linha na ortogonal, tem que ser com F8 ligado. Então, você vai lá e tem a sua linha na ortogonal. Mas se você quer fazer uma linha em qualquer outro ângulo, então você vai precisar desligar o F8. E a mesma coisa para o F3. Em alguns momentos ajuda essa visualização do OSNAP, Object Snap, dos objetos, das linhas, mas em outros momentos isso pode atrapalhar. Então, quando for necessário, liga e quando for necessário, desliga. Por isso que é interessante, né, reforçando, se habituar a utilizar essas teclas de atalho F3, F8, porque você está sempre ali alternando. Uma hora você ativa essas ferramentas e em outro momento desativa essas ferramentas. E agora a última coordenada que nós utilizamos aqui também para um exercício de entender essa parte de ângulos no AutoCAD, a coordenada polar. Então, vamos lá, ferramenta Line, eu clico aqui, deixo o F8 ligado, eu cliquei no primeiro ponto da linha e agora eu puxo para dizer, olha, eu quero essa linha para a direita, quero essa linha para cima,
quero essa linha para baixo, quero essa linha para a esquerda, quero para a direita. Puxo o mouse para a direita, digito 5 e Enter. Porque, de novo, ele não vai saber se é 5, 55, 500, 5000. E agora, como eu sei se a linha foi desenhada ou não com essa medida que eu digitei? Eu movo o mouse. Olha, ali onde quebrou a linha, deixa eu dar um zoom aqui para visualizar melhor, olha. Onde quebrou a linha, então esse trecho, antes da linha quebrar, tem 5 metros. Eu dou ESC ou Enter para interromper a linha, e eu sei que essa daqui tem 5 metros. Para esse exercício, nós vamos agora pegar outra linha, F3, que é o snap ligado, para chegar no endpoint aqui, olha, do lado esquerdo dessa linha. E nessa coordenada, o que nós vamos perceber? Nós temos que começar a digitar arroba, então, o comando dela é arroba, a distância, né, que é o comprimento dessa linha, sinal de menor, que seria para indicar o ângulo, e depois o ângulo. Se eu quero uma linha aqui, nesse sentido, na vertical, com 5 metros também, então eu tenho que digitar arroba, 5, sinal de menor, 90. Enter. Deixa eu ver onde minha linha quebrou. Ó, minha linha quebrou aqui. Então, ali tem 5 metros. Dou um Enter, interrompo a ferramenta Line e tem aqui uma linha a 0 grau e a outra a 90 graus. Por quê? Porque o AutoCAD, ele funciona com 0 aqui à direita e ele vai evoluindo no sentido anti-horário. Então, se aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 90. Aqui eu vou ter quem? 180. Vamos conferir? Então, vamos lá. Ferramenta Line. Clico no primeiro ponto aqui. Eu não vou puxar simplesmente e digitar 5. Eu vou digitar essa coordenada que é arroba 5, que é o comprimento, sinal de menor, 180. Enter, pronto, olha, ficou. Ali quebrou a minha linha. ESC. Agora, então, eu tenho aqui nessa pontinha 0, nessa outra ponta 90 e aqui 180. Agora, aqui para baixo, teremos quanto? 270. Então, vamos lá. Line. Clico quando aparece o endpoint. Posso puxar para qualquer lado, ó, para não parecer que, né, que eu tô fazendo do outro jeito. Vou deixar para qualquer lado, porque eu vou digitar o sentido e o comprimento dessa linha. Então, vai ser arroba 5, sinal de menor, 270. Enter. Olha, formou essa linha aqui. Mas essas acaba sendo fácil, né? Tá tudo na ortogonal, poderia até ter feito tudo isso utilizando somente o orto. Então, vamos agora ver um pouquinho mais a utilidade. Vamos desenhar, olha, a cada 45 graus. Então, 0, 45 graus. Vamos ver como que vai ficar. Ferramenta Line. Clico aqui no endpoint, ó, quero uma linha aqui, a 45 graus. O orto nem tá deixando eu fazer, mas eu digitando eu vou conseguir. Então, arroba 5, que vai ser o comprimento, sinal de menor, 45. Enter, tá ali. A linha feita, 45 graus, certinho. ESC. Então, é 0, 45, 90. 90 mais 45 é igual a 135. Então, vamos lá. Ferramenta Line, clica aqui no endpoint,
arroba 5, sinal de menor, 135. Enter, e tá aqui. Direitinho a linha a 135 graus. Então, estou evoluindo, olha, a cada 45 graus. Cheguei aqui no 180. Então, 135 mais 45, 180. Mais 45, 225. Então, vamos lá. Ferramenta Line, clica aqui. Arroba 5, sinal de menor, 225. Enter. Pronto, já está aqui. 225 mais 45, 270. Mais 45, 315. Então, de novo, line, aqui, clico no endpoint, arroba 5, sinal de menor, 325. E está ali, feitinha a linha. E 325 mais 45 é 360. Então, esse primeiro ponto aqui é igual a 0 ou 360. Agora, só para reforçar tudo isso, você pode fazer a cada 15 graus uma subdivisão com um comprimento de 2,5 metros. Vai ficar um símbolo bem bonito no final e serve como um bom exercício. Então, ferramenta Line, endpoint, arroba 2,5, que é o comprimento da linha. Sinal de menor, 15 graus, 15. Enter. Olha que bonitinho que vai ficar lá. Então, 0, 15. Mais 15 vai ser igual a 30. Então, ferramenta Line, clica aqui nesse endpoint, arroba 2,5 comprimento da linha, sinal de menor, 30 graus. Enter, e está lá. 0, 15, 30, 45. Agora, 45 mais 15 vai dar 60. Então, vamos lá para o próximo. Ferramenta Line, clica no endpoint, arroba 2,5 comprimento da linha, sinal de menor, 60 graus. Enter, e está lá. Termine esse exercício até dar a volta completa, evoluindo a cada 15 graus. Eu vou fazer aqui também no meu e depois mostro como vai ficar. Prontinho, então assim que vai ficar esse símbolo aqui, com evolução aqui nessas linhas menores a cada 15 graus e nessas linhas maiores a cada 45 graus. Dessa maneira, vimos os 3 tipos de coordenadas, para que elas servem, como que elas são mais utilizadas no desenho arquitetônico. Agora, nós vamos ver outras ferramentas da barra Draw com medidas, né? Porque aqui nesses exercícios de coordenadas, nós já vimos como desenhar as linhas com medidas e os retângulos. Só retomando das linhas, então pego a ferramenta Line, clico no primeiro ponto da linha, F8 ligado, né, mais indicado que ele esteja ligado, e eu puxo o mouse para o lado onde eu quero essa linha, se é para a esquerda, se é para baixo, se é para a direita ou se é para cima. Vamos dizer que eu quero uma linha aqui para a esquerda, com 3 metros, então 3, Enter. Pronto, movo o mouse, vejo ali onde quebrou a linha, olha, quebrou aqui. Então, essa na horizontal tem 3 metros. Agora, eu interrompo a ferramenta Line, ou continuo fazendo uma outra em outro sentido. Então, se eu quero uma aqui para cima com 5 metros, 5, Enter.
Se eu quero depois aqui para a direita com 6 metros, 6, Enter. Uma para cima com 4 metros, 4, Enter. E assim por diante. Então, agora vamos ver como desenhar com medidas utilizando a ferramenta Círculo. Então, nós vamos nesse círculo que é desenhado a partir do seu raio. Então, pego a ferramenta Círculo, clico, especificando o seu ponto do centro do círculo, a gente especifica clicando. E agora, olha, a medida que tem essa linha tracejada em amarelo, que é o seu raio, eu digito. Se eu quero um círculo que tenha raio de 1 metro, eu digito 1. Pronto. E o seu diâmetro? O seu diâmetro tem 2 metros. Por quê? Porque o raio é do centro do círculo até uma extremidade. Já o diâmetro é de ponta a ponta. Quer ver? Vamos verificar? Então, esse eu desenhei 1 metro do centro até a sua extremidade, que é o seu raio. Então, desenhei esse círculo com 1 metro de raio. Vou desenhar outro agora especificando o diâmetro. Olha, aqui ele já mostra de ponta a ponta, é do centro e depois de ponta a ponta. Então, vou pegar esse círculo aqui, clico e eu vou digitar 1 metro, olha, para o diâmetro. Então, digito 1, Enter. Ele tem a metade do tamanho desse daqui, porque esse aqui é 1 metro de raio, que é do centro até a extremidade. Esse daqui é 1 metro de diâmetro, que é de ponta a ponta do círculo. Raio e diâmetro, lembrando também que são conceitos de desenho geométrico, não são invenções do AutoCAD. E agora vamos desenhar um polígono, que tá aqui, né, junto com o retângulo, polígono. Aí ele pergunta, então, especificar o número de lados. Vou deixar com 8 mesmo, 8 lados. Especifique o centro do polígono. Eu vou, olha, aproveitar esses círculos e começar aqui no centro desse círculo maior. Cliquei. Aí ele fala, você quer fazer inscrito no círculo, que é dentro do círculo, ou quer circunscrito? Então, vamos entender agora, visualizar o que é isso. Eu vou falar que eu quero inscrito, dentro do círculo. Aí ele vai falar, especifique o raio do círculo, não foi? 1 metro? Então, digito 1. O raio desse círculo é 1. Digitei 1, olha, e exatamente isso. Esse polígono de 8 lados ficou inscrito dentro desse círculo que tem o raio de 1 metro. Já conseguimos visualizar isso. Então, vou fazer um circunscrito, vamos lá. Polígono, vou manter os 8 lados, Enter. O ponto do centro vai ser dentro desse círculo. E agora eu vou escolher circunscrito. Ou eu clico aqui, ou aqui eu digito C de circunscrito, Enter. Pronto. Agora ele de novo pede o raio desse círculo. O raio desse daqui é de meio metro, né? Porque ele tem 1 metro de ponta a ponta. Então, o raio desse é de meio metro, 0,5. E aí, ele fez, olha, por fora do círculo. Então, ele fez circunscrito. Esse é inscrito, que está por dentro do círculo, e esse aqui está circunscrito, por fora do círculo. E agora que nós já vimos como desenhar linhas, retângulos, polígonos, círculos com medidas, também é muito importante nesse momento, antes de nós aprendermos a usar as cotas, nós precisamos conferir se estamos desenhando essas medidas corretamente ou não. Para isso, tem uma ferramenta que é a de distância. Aqui, essa ferramenta está aqui, olha, dentro de Utilities. Então, nós temos esse aqui, Measure,
E aí, clicando nessa setinha, a distância. Então, nós queremos verificar isso daqui, olha, a distância entre um ponto e outro. Se você achar muito difícil chegar até aqui, também pode digitar dist e dar Enter, que ele também aparece. Quer ver? Olha, eu vou pegar essa ferramenta digitando. Então, DIST, olha, já aparece aqui, dist, eu clico e já estou com essa ferramenta. Ou aqui pelo Utilities. Como funciona? Clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto, ele já me mostra aqui e mostra também aqui nessas linhas de baixo. Olha, no Y o valor foi -4. Por quê? Porque no eixo Y, que é esse da vertical, como eu medi de cima para baixo, aqui de cima para baixo em Y é negativo. Por isso que ele deu esse valor negativo. Então, a gente não precisa se preocupar se é positivo ou é negativo. O que importa é a distância, tá? E aqui já apareceu 4. Vamos aproveitar, olha, conferir, vou dar Enter para voltar na última ferramenta, que é o Distance. Aí, eu clico aqui para confirmar que eu quero a distância. E vou, olha, do centro do círculo até o seu quadrante. Então, aqui a gente tem 1 metro de raio. E, novamente, a ferramenta do Enter, distância, agora de quadrante a quadrante, 2 metros de diâmetro, tá? Essa ferramenta também permite verificar o ângulo. Então, a gente vem aqui em Utilities, Measure, e agora, olha, o ângulo. Então, se eu clicar dessa linha até essa, tem o ângulo de 90 graus. Ele já me informa aqui. E também vou aproveitar, olha, vou deletar esse octógono para não confundir e medir o raio. Ele também tem aqui, olha, Measure, raio. Então, clico aqui, clico no círculo e ele já me informa que tem 1 metro de raio. Então, essa ferramenta Measure é sempre muito importante, tá? Utilizem bastante aqui, principalmente essa dist de distância para conferir o tamanho das linhas que vocês estão fazendo. Espero que o conteúdo desse vídeo seja útil para essa sua caminhada rumo ao domínio do AutoCAD. Essa caminhada que está apenas começando. E vou repetir a mesma dica que eu deixei no final do primeiro vídeo. Assista ao vídeo quantas vezes você precisar, repita os exercícios até você se sentir confiante no domínio desse conteúdo, porque aí sim você estará preparado para o próximo vídeo. Até lá!